Muy buenos días a todas y todos y bienvenidos a la sesión de hoy. Bom dia a todos e todas e bem-vindos à sessão de hoje. Meu nome é Hernan Montenegro, sou representante da OPAS no Uruguai. Eu vou moderar esse webinar. Esse é o quarto seminário da série sobre discussões sobre políticas para fortalecer e transformar os sistemas de saúde nas Américas. A série teve uma muito importante convocação, com participação de mais de 40 países em cada uma das sessões, e hoje não é uma exceção. No momento, contamos com mais de 300 pessoas que estão participando e vamos ver crescer esse número nos próximos minutos, com certeza. Nessa oportunidade, e como fizemos também em 2021, vamos abordar um ponto central na agenda estratégica para alcançar a saúde universal. Eu me refiro à participação social. Intitulamos esse seminário de Participação Social, elementos-chave no fortalecimento e na transformação dos sistemas de saúde. Convidamos um conjunto de destacados expositores que vamos apresentar oportunamente. Mas antes de começar, eu gostaria de comentar que vamos estar oferecendo interpretação simultânea nos 4 idiomas oficiais da organização: inglês, espanhol, português e francês, bem como a linguagem dos sinais. Para vocês escolherem o idioma, tem que pressionar o botão na forma de globo na parte inferior da tela do Zoom. E lembramos também que ajustem a disposição do vídeo do modo lado a lado, porque assim vocês vão ver na mesma tela apresentações e os oradores e as oradoras. Por favor, leve em consideração que podem enviar os seus comentários em qualquer momento do webinar por meio do chat e as suas perguntas na sessão de perguntas e respostas. Recordamos que, principalmente colegas expositores da organização, que mantenham os microfones apagados para facilitar o desenvolvimento da atividade. Por último, pedimos aos expositores abrir as suas câmeras e os microfones e falarem devagar durante a sua intervenção para facilitar a interpretação simultânea. Para começar esse seminário, eu tenho a grande honra de passar a voz à doutora Karine Etienne, da Organização Mundial da Saúde. Muito bem-vinda, doutora Etienne. Muito obrigada por estar conosco hoje. Obrigada e bom dia a todos. Eu estou muito feliz de dar as boas-vindas ao quarto webinar numa série de seminários virtuais organizadas pela OPAS nos últimos meses. Esses seminários falaram de políticas para fortalecer os sistemas de saúde nas Américas. Nos seminários anteriores, nós examinamos questões importantes dos sistemas de saúde no contexto dos sistemas de saúde. Examinamos nós, a cabine não ouve, avaliamos o seminário. Hoje estou particularmente satisfeito de estar com vocês para abrir esse seminário sobre uma questão que acredito ser das mais importantes e ainda assim tão negligenciada em nossos países, a saber, a importância da participação social efetiva na saúde como um meio para realizar o direito à saúde nas Américas. Como bem observado em uma das publicações mais importantes vindas da OMS nos últimos anos, com o nome de Voz, Agência e Capacitação para a Cobertura Universal da Saúde, diz que os pontos de vista das pessoas sejam ouvidos, requer um ambiente onde as pessoas se sintam capacitadas e empoderadas a falar. Fazendo isso, a agência da população sobre sua própria saúde e vida traz um passo fundamental para o cumprimento do direito à saúde.
À medida que evoluímos do que foi a pandemia mais devastadora dos últimos 100 anos, aprendemos lições importantes. Em primeiro lugar, devemos mais bem preparados no futuro. Em segundo lugar, devemos construir confiança entre os governos e o povo na geração e aplicação de evidências científicas nas instituições que as administram e na gestão de informação, desinformação e informação errada. Em terceiro lugar, devemos investir e construir sistemas de saúde com cobertura e inclusivos para realizar a ambição de fornecer acesso universal à saúde e cobertura universal de saúde. E, finalmente, a atenção primária à saúde é a estratégia fundamental para melhorar a saúde e a resiliência individual, familiar, comunitária, em tempos pandêmicos e além deles. O ponto nevrálgico dessas ações é o estabelecimento de diferentes espaços participativos como meio de melhorar as condições de saúde e o bem-estar das populações. Utilizo esse termo espaço participativo de forma intencional. Ficou claro que nossos países precisam investir na criação, fortalecimento e institucionalização de espaços de participação social distintos, onde as pessoas tenham informação, possam se engajar, se envolver e se responsabilizar seus líderes e sistemas de saúde para atender às necessidades coletivas. A participação social na saúde é muito importante, pois transformamos nossos sistemas de saúde com base na atenção primária à saúde. Essa ideia não é nova. Através do envolvimento das populações sociais, avaliamos e atendemos as necessidades das pessoas onde elas vivem. Ligamos a assistência social à prestação de serviços de saúde e proteção social em nível comunitário e integramos a promoção da saúde e a prevenção de doenças à prestação de serviços de saúde nesse nível. Colocar as pessoas no centro da saúde não significa apenas a prestação de cuidados centrados nas pessoas, mas também a plena participação e engajamento das pessoas e da sociedade no projeto, nas funções e governança dos nossos sistemas de saúde. Significa a geração de espaços participativos estruturados e não estruturados para uma participação mais inclusiva e efetiva das pessoas e na comunidade, para fortalecer e transformar os sistemas de saúde de baixo para cima, para fazer com que os sistemas de saúde funcionem para as pessoas e para construir resiliência dentro da comunidade. Vários países na região das Américas estabeleceram obrigações constitucionais nacionais e ações legislativas que reconhecem o direito à saúde e estabeleceram mecanismos formais de participação e diálogo. Se quisermos estar mais bem preparados para futuras pandemias e transformar verdadeiramente os serviços de saúde para a saúde universal, nosso objetivo deve ser mobilizar a região das Américas e expandir o estabelecimento de mecanismos formais estruturados de participação social, enquanto continuamos a reconhecer e apoiar a contribuição de processos informais. É dessa forma que podemos realmente ouvir as vozes daqueles que ainda não foram ouvidos. É dessa forma que melhoramos o engajamento, a transparência e a responsabilidade. Em setembro de 2021, Estados-membros da OPAS aprovaram por unanimidade a estratégia para a construção de sistemas de saúde resilientes e a recuperação pós-Covid-19 para sustentar e proteger os ganhos em saúde pública. Essa estratégia conclamou os países a fortalecer a governança dos sistemas de saúde, aumentando a participação social e construindo capacidade nas funções essenciais de saúde pública. Essas ações caminham lado a lado e exigem investimento e compromisso de nossos líderes locais, regionais e nacionais. Seguindo adiante, continuamos a apoiar nossos países na análise das funções essenciais da saúde pública. Finalmente, tenho o prazer de anunciar que hoje estamos lançando as versões em espanhol, português e francês do Manual de Participação Social para a Saúde Universal da OMS, uma publicação que fornece orientação prática aos formuladores de políticas sobre como alcançar um engajamento governamental regular e sistemático
com a população, com as comunidades e com a sociedade civil. É através desse envolvimento, compromisso e vontade política que podemos efetivamente colocar a participação social na saúde no centro, no core da transformação dos sistemas de saúde na região das Américas. A participação social é fundamental para atingir os nossos propósitos. Estou muito ansiosa para ouvir nossos distintos panelistas dessa manhã e espero que este seja o primeiro de muitos espaços participativos que teremos ao intensificar a ação do país em apoio a uma maior, mais efetiva e aprofundada participação social na saúde no futuro. E eu digo, todos podemos aprender como criar esses espaços, como trazer formas efetivas para que as vozes sejam ouvidas. Muito obrigada e eu estou ansiosa para ouvir as discussões. A palavra Muito está com obrigada, você, Erna. doutora Etienne, por as palavras de boas-vindas e por destacar novamente a importância da saúde pública, de uma importância que vem de tantas décadas atrás, recordando que é muito relevante e que o foco dessa reunião tem relação com a implementação, de como implementar e fazer efetiva essa política. E o destaque sobre a importância do manual da OMS para apoiar o processo de participação social. Muito obrigada, doutora Etienne, por suas palavras. Começaremos, então, com a apresentação do Dr. James Fitzgerald, que vai nos introduzir sobre os mecanismos e compromissos existentes nas Américas sobre a participação social. O Dr. James Fitzgerald é diretor de Sistemas e Serviços de Saúde da OPA. Ele é doutor em Ciências da Universidade e tem uma trajetória de mais de 20 anos na OPAS-OMS. É autor também de numerosos artigos sobre sua especialidade. Bem-vindo, James. Muito obrigado, Fernando. Bom dia, doutora Etienne, bom dia, distintos participantes e todos que estão aqui. Muito obrigada pela oportunidade de realmente adicionar as palavras tão claras da doutora Etienne, a importância de realmente intensificarmos o trabalho da participação social como uma área estratégica para transformar e fortalecer os nossos sistemas de saúde no futuro. Eu tenho uma breve apresentação para vocês hoje sobre uma das questões mais gerais e o que vamos fazer no futuro e o que estamos fazendo em termos de ação de país. Eu vou passar os próximos 10 minutos falando um pouquinho sobre esses temas. Algumas das questões principais que eu quero deixar com vocês hoje falam da importância dos mandatos que temos. Esses mandatos reconhecem a participação social na saúde como um elemento fundamental de transformação e fortalecimento dos sistemas de saúde. A doutora Etienne falou muito claramente que desde a Alma Aten de 78 isso foi incorporado, foi um momento chave. E ainda estamos hoje discutindo e tendo diálogos e tentando ver como podemos melhor optimizar uma participação social efetiva para fortalecer as políticas de saúde. Uma das questões áreas mais críticas é a relação entre as funções essenciais de saúde. Desde 2019, a falta de articulação entre as populações, as pessoas da comunidade, que muitas casas sentiram isolamento dos sistemas de saúde, enquanto os sistemas de saúde tentavam lidar com a Covid-19. E, finalmente, dizer que a participação social tem uma natureza transversal no ciclo político e no desenvolvimento da EPHF. Precisamos, como disse a doutora Etienne, empoderar os atores sociais na sociedade civil para que as suas vozes sejam ouvidas
para que haja a descentralização, a segmentação e a intersetorialidade no exercício da gestão. Vou passar, então, rapidamente sobre a história de um pouco do que tem sido feito nos nossos mandatos recentemente. A Agenda Sustentável para as Américas, que foi o governo, que foi o documento base, desenhava propósitos específicos para que as MDS fossem atingidas, especialmente dentro das Américas. A Agenda de Saúde Sustentável procurava trabalhar especificamente no fortalecimento da governança do apoio para as autoridades nacionais, ajudando a trazer toda a sociedade para essa questão, tratando hoje questões principais de solidariedade, equidade e solidariedade para o desenvolvimento. Esse é um dos principais motores do nosso trabalho. Voltando a 2014, nossos Estados-membros adotaram esse documento, a estratégia é um dos pilares do nosso trabalho que guia os Estados-membros para que transformem os sistemas de saúde, para que todo mundo tenha acesso a serviços de saúde de qualidade e integrados. Dentro desse documento, discutimos questões importantes sobre qual é o país da sociedade civil nesse processo, do povo, né? Enquanto vamos construindo políticas para que consigam dar conta desses objetivos. A segunda prioridade que foi identificada como uma função do que a nossa organização deve fazer seria estabelecer mecanismos formais de participação e diálogo para promover o desenvolvimento e implementação de políticas inclusivas e garantir a accountability para os objetivos do acesso universal à saúde e cobertura universal de saúde. A Dr. Etienne falou dessa questão da saúde universal do século XXI, 40 anos da Alma-Ata. A doutora Etienne mencionou isso, que fortalecendo a abordagem da universalidade dos sistemas de saúde, e reconhecendo que esses sistemas precisam ser genuínos, inclusivos, profundos e acessíveis, e precisam ter interações necessárias do ponto de vista contributivo para garantir também o direito à saúde nas Américas. E existe um capítulo inteiro nesse documento que fala do que é preciso para atingirmos esses tais mecanismos para uma participação mais efetiva na saúde. Depois da Covid-19, tivemos movimentos maiores, que certamente começaram antes da Covid-19, para garantir atividades futuras sobre participação social. Como a doutora Etienne falou, foi uma publicação muito importante chamada Voz, Agência e Empoderamento. Foi uma publicação muito importante que apresenta de forma muito precisa e concisa algumas das áreas principais que precisam ser fortalecidas no nível internacional e nacional para que haja transparência e efetividade no engajamento nacional. Isso agora chega a um outro nível, um outro ponto, enquanto fazemos consultas regionais e nacionais, preparando para a consulta virtual global da Resolução 2024 da OMS, e na preparação para a Assembleia Mundial da Saúde de maio de 2024. Isso não quer dizer que nós estamos esperando até 2024 para ter esse guia. Não, nós estamos trabalhando com os países para fortalecer os sistemas de saúde e esses 4 processos nos países
para garantir acesso global à saúde. Só uma pequena lembrança da saúde e suas funções essenciais da saúde pública. O campo de conhecimento e prática da ação coletiva dos Estados, juntamente com a sociedade civil, serve para proteger e melhorar a saúde da população e garantir a saúde da saúde. Então, as funções essenciais da saúde pública são as capacidades das autoridades sanitárias em todos os níveis institucionais, em conjunto com a sociedade civil, para fortalecer o sistema de saúde e garantir o pleno exercício da saúde pública, atuando sobre os fatores sociais e determinantes que afetam a saúde e publicação. E como fazer isso? Como fortalecer a participação social e o ciclo político? Existe um ciclo de acesso, avaliação, desenvolvimento de política e a colocação de recursos. Quando vemos a participação social, é um local específico no desenho das políticas públicas, quando vemos participação em espaços governamentais e subnacionais e mecanismos de defesa do direito à saúde de grupos vulneráveis. Mas os outros também são importantes para garantir que o acesso seja garantido no país como um todo. E, fundamentalmente, a avaliação, monitoramento e avaliação, para que a responsabilidade com a capacidade de influência política de saúde seja uma questão importante. Eu vou mostrar aqui para você, então, como cada um deles está intrinsecamente ligados às participações ciclopolíticas. Como vemos ações no Brasil, no Peru e em El Salvador, com relação a estruturamento de capacidade de influenciar as políticas públicas, por exemplo, movimentos locais nessas regiões de participação de interseção social, e como no Chile houve um movimento, por exemplo, de expansão de cobertura de benefícios de alto custo, a Lei Cartesorto, como, por exemplo, os trabalhos feitos na Bolívia, o direito das populações vulneráveis à participação social e ciclo político. E aqui, as mensagens-chave da participação da sociedade civil no exercício da EPHF e dos valores universais. Todos sabemos que temos problemas e desafios sempre. Segmentação, descentralização. E algumas das transformações principais que estão acontecendo agora estão olhando em questões de segmentação e a expansão da descentralização, de provisão de intervenções em saúde e o começo das ações de intersetorialidade, análise, defesa e atores envolvidos em intervenções sobre os determinantes sociais da sociedade. E aqui eu quero falar com vocês sobre como alguns países estão trabalhando sobre isso. Por exemplo, na questão da segmentação, alguns países estão procurando a participação de regulamentação de fundos. Alguns países estão começando, na descentralização, a análise das barreiras aos serviços de saúde e da influência, da priorização e influência sobre as políticas e das instâncias locais, alinhadas com as políticas nacionais e internacionais. E, é claro, quanto às ações internacionais, nós temos o estabelecimento de maior participação na análise, defesa e os atores envolvidos nas intervenções sobre os determinantes sociais de saúde de uma perspectiva muito mais ampla. Eu vou falar um pouco sobre como estamos trabalhando. Estamos trabalhando em 12 países, vendo questões de fases do exercício de avaliação e fortalecimento da EPHF. Estamos trabalhando com atores sociais como parte do mapa de instituições dos atores, mecanismos de participação social e responsabilidade e atores sociais como parte do plano estratégico para fortalecer a EPHF.
Então, determinamos algumas áreas específicas para o mapeamento da accountability e os projetos de planejamento estratégico. E acreditamos que esse é um processo pelo qual podemos desenvolver uma participação social mais estruturada e dar apoio aos países sobre como eles trabalham com a participação social de forma efetiva e realmente trazer uma cobertura universal mais efetiva. Passo a palavra ao Hernan. Muito obrigada. obrigada, James. O evento de hoje se encontra dentro do marco de 2 linhas de trabalho que estamos realizando como OPAS-OMS. O primeiro eixo de trabalho, temos a série de seminários virtuais sobre opções de políticas para fortalecer e transformar os sistemas de saúde nas Américas. Em segundo lugar, estamos fazendo várias atividades para fortalecer e implementar atitudes eficazes para a participação social. Como disse o Dr. Fitzgerald, se destaca o importante papel dos movimentos sociais e as organizações de base comunitárias para o fortalecimento do sistema de saúde, com base na concepção da saúde como um direito fundamental. O compromisso dos governos nesse âmbito é chave, dar maior relevância a esse processo de consulta. Nosso objetivo de hoje é gerar um espaço de reflexão e debate para os atores chaves nos nossos Estados-membros ao redor da participação social. Para abrir a sessão de experiência de países, convidamos o Dr. Walter Flores, diretor executivo do Centro de Estudos para a Equidade e Governança dos Sistemas de Saúde, uma organização da sociedade civil da Guatemala. Também é pesquisador associado em Accountability Research Center de American University, Washington, D.C., e parte do movimento da saúde dos povos. O Dr. Flores tem um doutorado e um mestrado em saúde comunitária da Escola de Medicina Tropical em Liverpool. Walter trabalhou como catedrático, pesquisador e consultor em mais de 30 países da América Latina, da África, Ásia e Europa. Bem-vindo, Walter. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Nos próximos minutos, eu vou tratar de fazer um resumo da participação social na região das Américas. Participação social existiu na nossa região por muitas décadas, mas se caracterizava por ser a organização de comunidades para apoiar a entrega dos serviços. Isso era o que conhecíamos como participação social, especialmente os Alma-Ata em 70, mas na década dos anos 90 e em 2000, surgiu com o movimento democratizador, depois das ditaduras na nossa região, surgiu essa ênfase da participação social como parte do fortalecimento democrático nos nossos países. Na região, houve um avanço em marcos legais que reconheceram o direito à saúde, a responsabilidade social, também a participação como um direito, e surgiram diferentes expressões de participação social, conselhos municipais de saúde, associações de usuários, fóruns de cidadãos e etc. Tivemos uma evolução de mecanismos de participação social de forma que a América as Américas e o Caribe foram líderes em participação mundial. Haviam eventos especiais durante a Assembleia da OMS para conhecer mais sobre o que a América Latina e o Caribe estavam fazendo com a participação social. E também havia intercâmbios entre os movimentos sociais dessa região do mundo com movimentos sociais e da sociedade civil de outras regiões, da África e da Ásia, porque isso estava acontecendo, era muito relevante. No entanto, na década recente, vimos o estancamento, esse desenvolvimento que tínhamos, essa liderança, está até agora estancado e houve um debilitamento dos espaços e estruturas de participação social.
Uma das razões principais é pela crise econômica entre os commodities e também a crise financeira. Houve cortes no orçamento público, e nesses cortes do orçamento público, muitos países fizeram cortes nos espaços de participação social e nos mecanismos. Então, encontramos que a maioria da região já não tem a relevância que tinha antes, e também na região vimos novas autoridades que chegaram e que já não davam, não tinham, mostravam o interesse que tinham as autoridades anteriores nesse processo de participação social, como o fortalecimento da democracia nas nossas regiões. Então, agora que estamos retomando o tema, o meu primeiro comentário é que devemos retomar e fortalecer a participação social, mas não como continuar o que já foi feito, porque o tempo avançou e temos que retomar, mas com um processo onde evolua e se ajuste às situações atuais. Por exemplo, na década dos 90 e 2000, ainda quando éramos líderes mundiais, não éramos perfeitos, tínhamos barreiras para a participação da população indígena e afrodescendente. Agora, em retomar e fortalecer a participação social, temos que levar em conta essas lacunas que já tínhamos e fechar essas lacunas para a participação incluinte de toda a população, e também criar mecanismos de participação onde a revisão das contas, a governança democrática e a transparência sejam explícitas no nosso marco legal. Isso implica também que temos que criar estruturas novas e espaços que se fortaleçam, aos que já existem. As estruturas que tínhamos há 20 anos, temos que revisá-las, porque se funcionaram bem há 20 anos, nas condições atuais, pode ser que não continuem funcionando. Também temos que criar espaços de participação que respondam às realidades subnacionais e territoriais. Como efeito da Covid-19, todos sabemos que muitos dos nossos exercícios de diálogo se moveram para o espaço virtual. Conseguimos avançar no espaço virtual, mas não nos serve, não é útil para ser a solução de tudo, porque ainda temos altos níveis de desigualdades em relação à conectividade nos nossos países. Então temos que ter claro que para alguns espaços, áreas urbanas, pode ser que os espaços virtuais funcionem, mas não vai funcionar para as sub-regiões onde ainda existem barreiras para a conectividade. Então, como primeiro passo concreto, minha sugestão é que podemos avançar fazendo o mapeamento das condições atuais para avançar na participação social. E nesse mapeamento que façamos com organizações e sociedade civil e movimentos sociais. Em todos os países temos movimentos sociais ativos que estão presentes, e esse mapeamento e esse roteiro seria ideal fazer em conjunto com as autoridades e movimentos sociais de cada país. Finalmente, um dos efeitos mais nocivos da pandemia para os nossos sistemas foi o debilitamento, a perda de confiança entre os cidadãos e as autoridades públicas. Isso vai ser muito difícil de reconstruir, porque vai levar tempo. No entanto, os espaços de participação cidadã, de reconstruir e reestruturá-los, é adequado para reconstruir esse cenário. Então, fortalecer a participação social é o correto a ser feito, porque já definimos o nosso marco legal há mais de 20 anos e porque vai nos ajudar a responder e a retomar a confiança entre os cidadãos e as autoridades. Obrigada. Muito obrigado, Walter, por essa apresentação. Com certeza temos muitas perguntas que teremos depois. Recordava, então, que podem ir deixando suas perguntas na seção de perguntas e respostas.
E, no final da sessão, vamos ter um espaço para que os nossos convidados comentem e respondam. A seguir, passamos a palavra ao senhor Fernando Pigato, ele é presidente do Conselho Nacional de Saúde do Brasil. Fernando Pigato, ele é formado em questão ambiental na Universidade do Norte do Paraná, começou seu trabalho na década de 80 e tem uma extensa trajetória em controle social desde os anos 2000. Ele foi eleito presidente do Conselho Nacional de Saúde em 2018 e teve um primeiro mandato até 2021. Foi eleito posteriormente para o período 2021-2024. Obrigado por nos acompanhar no dia de hoje, senhor Pigato. Bom dia. Bom dia. Eu só gostaria de pedir que a apresentação ainda não fosse colocada, para que eu pudesse falar um pouquinho antes de projetá-la. Queria aqui agradecer imensamente o convite, cumprimentar aqui o doutor Hernan, a doutora Carissa, o doutor James, também cumprimentar o doutor Walter, que esteve agora aqui falando, e logo em seguida teremos também o doutor Luiz, e dizer, inclusive, que eu ainda não tenho meu doutorado, mas vou começar meu mestrado agora no que vem e vou nesse caminho, né? E é importante também a gente reconhecer aqui que o controle social, né, a sabedoria popular, ela precisa cada vez mais ser valorizada. Então, eu queria destacar aqui a relação que nós temos no Brasil com a Organização Pan-Americana da Saúde. Estivemos ontem, inclusive, na reunião ordinária do Conselho, que é mensal, na sede da OPAS-OMS no Brasil, recebendo uma homenagem pelos 85 anos do Conselho e homenageando a OPAS-OMS pelos 120 anos, que eu quero estender aqui a todas as representações. Uma atividade que foi emocionante. A doutora Socorro Gross, queria destacar aqui o papel relevante que teve nesses últimos anos ao nosso lado. A doutora Carissa esteve conosco pessoalmente no Brasil há alguns meses atrás, também já tínhamos tido a oportunidade de nos encontrar lá no início do meu mandato como presidente do Conselho. Então, é muito especial para nós estarmos aqui participando desta atividade. Então, eu queria agora sim pedir a apresentação, mas não poderia deixar de fazer essa fala antes de trazer aqui a apresentação que a gente preparou, né, para trazer assim, um resumo de tudo que a gente tem feito neste último período da história do Conselho Nacional de Saúde. Então, pode passar. Que a criação do Conselho, como falei, ontem completamos os 85 anos, obviamente que não era o Conselho que nós temos hoje. Em 53 tivemos mais um espaço de modificação, né, que era antes de Educação e Saúde, passou a ser somente Saúde e o Ministério. Pode passar. Eu não vou ler os slides, porque ele vai ficar disponível, né, essa apresentação para os participantes, creio eu, e também não gosto de ficar lendo, mas falar para ilustrar os slides, né? Nós temos um que a gente chama de divisor de águas, né, na reconquista da democracia no nosso país, em 1986, a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Até lá, o povo não tinha participação nas conferências. Já existia conselho, já existia conferências, mas o povo não participava. Nesta conferência, né, fruto de todo um movimento da reforma sanitária brasileira e dos movimentos sociais, houve uma ocupação da 8ª Conferência e o povo, a partir daí, começou a ter vez e voz, né, dentro do controle social brasileiro, o que até então, né, não tinha. Então, pode passar. Então, o direito à saúde, a partir daí, o relatório da 8ª Conferência destaca, né, a garantia desse direito, um direito humano à saúde que tem que considerar, né, esse processo na formulação, na gestão e na avaliação das políticas sociais e econômicas pela população. Pode passar? Direito à saúde, então, era importante a gente colocar na Constituição Federal de 88, né? Aqui a gente traz o artigo 1º, Estado Democrático de Direito, o artigo 2º, onde a saúde
é considerada um dos direitos sociais, e o artigo 196, que explicitamente destaca a saúde como um direito, né, de todas as pessoas e dever do Estado brasileiro. Aqui a gente compreende, o Brasil é uma república federativa, a gente compreende, né, a União, os estados e os municípios, e ali está as características destacadas, entre elas, então, a democracia participativa, que, em comum com a democracia representativa, fazem com que avance estas garantias do direito que está na Constituição. Pode passar muito bem, já está a pessoa aí acompanhando. A participação popular, então, a partir de uma lei, né, porque a Constituição ela estabeleceu as linhas gerais e depois tiveram que ter as regulamentações, e a regulamentação da Lei 8080, de 1990, e a Lei 8.142, de 1990 também, todas as duas foram em dezembro, né, a gente está chegando aí a 32 anos dessas leis, onde fala explicitamente, então, detalha a participação popular e regulamenta esse direito constitucional. Pode passar? Aqui alguns, né, pontos da Lei 8.142, onde a conferência ela se reúne a cada 4 anos a nível nacional, ela tem etapas preparatórias nos municípios, nos estados e no Brasil. Nós estamos em processo de conferência, foi convocada esta conferência, mas ao final aqui eu vou trazer alguns detalhes, e os conselhos de saúde, que acontece, então, a existência deles a nível nacional, estaduais e municipais. Também vou dar uma detalhada daqui um pouco, pode passar. Então, aqui nós temos mais de 100 mil conselheiros e conselheiras de saúde no Brasil, nos 5.570 municípios, nos 26 estados da federação e no Distrito Federal. Além disso, nós temos também conselhos locais, que são aqueles que existem nos territórios, né, nas comunidades, propriamente dito. Existem vários, no município pode ter dezenas de conselhos locais, para além da institucionalidade que existe nos municípios, e também temos os regionais, distritais, enfim, uma série de espaços de participação que compõem esse sistema de conselhos. Pode passar? Então, aqui é um pouco de uma ilustração do Gilson Carvalho, que é, né, uma pessoa que ajudou a formular e tem publicações sobre participação, que fala da ação, da proposição e do controle e dos direitos e deveres que nós temos aí como participação também. Pode passar? Aqui é o Tribunal de Contas da União, aqui nós temos órgãos de controle, o Conselho Nacional de Saúde é um órgão fiscalizador, mas o Tribunal de Contas é aquele que analisa, né, a questão das contas, do caso aqui do Tribunal de Contas da União, do Brasil, a nível, né, da esfera federal, né? E aqui é um documento que eles fizeram em 2015, onde reconhecem o controle social, que existia algum tipo de questionamento, até onde ia o papel do Conselho, e nós temos o papel deliberativo, e este documento do Tribunal de Contas da União foi algo muito importante na reafirmação do nosso papel aqui no nosso país. Pode passar? Aqui a gente traz alguns destaques do controle social no SUS, né, e faz parte do espaço de controle social, então é mais do que um princípio, né? É o princípio por excelência, é o diferencial que a gente mostra de vários outros sistemas que existem no mundo, o controle social, então, colocado, como a gente diz, na raiz, no cerne, né, do Sistema Único de Saúde. Não existiria SUS se não fosse o controle social. O SUS, ele é feito, né, pelo próprio controle social, então, não tem como dissociar, não tem como nós imaginarmos, né, o Sistema Único de Saúde do Brasil sem o controle social. Pode passar? Aqui é um pouco do que a gente considera da governança, né? A gente sempre fala que a gestão que não leva em consideração o papel do controle social, os movimentos, a escuta, está abrindo mão de ter, né, ações mais efetivas, eficazes, eficientes, transparentes e democráticas. É óbvio que a gente sabe que existem governos que não querem reconhecer. Nós estamos saindo de um governo no Brasil que não reconheceu o papel do controle social. E isso acabou, inclusive, repercutindo nos estados, nos municípios, um desgaste muito grande do controle social no nosso país, porque conhecendo, inclusive, sabendo muito bem o papel que o controle social poderia ter, mas não aceitando,
né, esse princípio constitucional, dificultaram, inclusive, o próprio funcionamento, né, do controle social brasileiro. Pode passar? Então, aqui a gente traz, isso aqui são trechos, inclusive, de uma publicação que a gente participou, de um artigo escrito num documento do CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretarias Estaduais de Saúde, publicado pela Organização Pan-Americana aqui no nosso Brasil, e que a gente diz que a gestão pública que não leva em consideração a participação da comunidade está abrindo mão de conhecimento acadêmico, técnico e popular na execução das políticas públicas. E a gente precisa, para além da pandemia, que matou milhões de pessoas, né, no mundo, milhares de pessoas, centenas de milhares aqui no Brasil, continuar fortalecendo o controle social. Pode passar? Aqui, como eu falei, a Conferência Nacional de Saúde, estamos indo para a 17ª, né, a garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia. Amanhã vai ser outro dia, se amanhã vai ser outro dia, é parte de uma música de Chico Buarque, sugiro que o pessoal ouça posteriormente e analise muito bem, inclusive, a letra, porque nós estamos construindo esse novo amanhã desde muito tempo, né, e principalmente nos últimos anos. Então, já iniciamos o processo de conferências municipais, que vão até março do ano que vem, depois as estaduais e do Distrito Federal em abril e maio, e do dia 2 a 5 de julho do ano que vem. Com certeza, várias pessoas que estão aqui participando desta atividade serão convidadas, que nós temos um espaço para convidados e convidadas internacionais, que a gente quer fazer um grande, né, momento, esta etapa final, mas a conferência não é um evento, ela é um processo. Temos, inclusive, conferências livres, temáticas, seja um processo amplo de participação que envolve milhões de pessoas em nosso país e que, na etapa nacional, vai reunir lá em torno de 7.000 pessoas em Brasília. Pode passar? Eu queria aqui, finalizando, com uma das iniciativas, ontem nós lembrávamos, né, fomos fazer um apanhado da relação com a OPAS-OMS no Brasil, uma busca no nosso site do Conselho Nacional de Saúde, achamos 282 notícias que têm a ver com a relação estabelecida pelo Conselho Nacional de Saúde e a OPAS no Brasil. Esta aqui é a que está em andamento agora, que é o Laboratório de Inovação Latino-Americano de Práticas de Participação Social em Saúde, que as inscrições estão abertas, vão até o dia 15 de dezembro, onde a gente convida, né, as pessoas a entrarem aí, acessarem o site, para poder, inclusive, saber mais detalhes e a gente fomentar a participação, né, e essas inovações e experiências que a gente tem tido, seja durante a pandemia, temos várias publicações, mas agora para depois da pandemia. Então, aqui eu quero também deixar os nossos canais de informação, pode passar para o último slide, que são aí as redes, só para deixar ali para o pessoal dar uma olhadinha, mas que são aí o YouTube, né, o Twitter, o Facebook, o Flickr, que são os canais de comunicação que nós temos do Conselho Nacional de Saúde, onde as pessoas podem acessar mais informações. Espero não ter passado muito do tempo, né? Peço aí para retirar a apresentação, agradeço as pessoas aí que nos auxiliaram também aqui, né? Para poder, pode ser retirada daí a apresentação, e a gente sempre faz aqui, a doutora Socorro utilizou ontem, inclusive, né? A gente sempre deseja vida longa ao SUS, né? Vida longa ao povo brasileiro, viva a democracia no nosso país, e um forte abraços. Muito obrigado, senhor Pijato. Realmente apreciamos muito a apresentação e é extraordinário. Muito obrigado, doutor Pigato. Agradecemos a apresentação. O movimento social no Brasil é muito especial. Para compartilhar experiências de participação social, convidamos também a Luiz Galícia, do Ministério da Saúde Pública do Uruguai. Eu tenho a sorte de trabalhar com o Luiz muito fortemente aqui no Uruguai. É um grande prazer apresentar a você, Luiz. Ele é formado em nutrição pela Universidade de Guatemala, tem uma mestrado em saúde pública internacional na Escola Nacional de Sanidade do Instituto de Saúde Madrid. Trabalhou em várias instituições nacionais e internacionais e atualmente é coordenador do programa do Ministério de Saúde Pública do Uruguai e assessor da Direção-Geral de Saúde, principalmente em temas relacionados com a criação e controle de doenças não transmissíveis.
Obrigado por aceitar o convite, Luiz. Adiante, por favor. Bom, Hernan, o prazer é mútuo. Bom dia para todos e todas. E obrigada ao OPAS pelo convite para participar desse evento. Eu aproveito para enviar um cumprimento por parte do senhor ministro Daniel Salinas e o diretor-geral da Saúde, o Dr. Miguel Asqueta. Agradecemos o secretariado da OMS pela publicação do manual e celebramos esse evento de lançamento da publicação em 3 dos idiomas de nossa região. Não temos nenhuma dúvida que as orientações são necessárias para que os países, e em particular a autoridade sanitária, estabeleçam mecanismos para institucionalizar essa participação social nos processos de tomada de decisão que permitam um pleno direito à saúde e favoreçam a cobertura universal. Eu vou me referir a 2 âmbitos que o Ministério de Saúde Pública integra a participação social como elemento-chave da governança e sobre os processos que se seguem para a identificação e o manejo dos conflitos de interesse. Contar que o Uruguai iniciou um processo de reforma do sistema de saúde com a aprovação da Lei 18.211, de dezembro de 2007, que cria o Sistema Nacional Integrado de Saúde e que se moldura dentro do direito à proteção da saúde. Cabe destacar que a reforma reafirma o papel do Ministério como responsável da reitoria e condução do sistema, definindo as políticas sanitárias e regulando a atenção dos prestadores públicos e privados, entre outras funções. Por outro lado, dentro dos princípios reitores do sistema, se estabelece o respeito ao direito dos usuários, a decisão informada sobre a sua situação de saúde e a participação social de trabalhadores e usuários em diferentes âmbitos. Além disso, dentro das ações de exercício do ponto de vista normativo, o Ministério conta com diferentes ferramentas do ponto de vista normativo para a participação das organizações da sociedade civil. Por outra parte, o Conselho Nacional de Saúde, que é um organismo descentralizado do Ministério, cujo objetivo é administrar o seguro-saúde e velar pelos princípios retores do sistema, integra dentro dos 7 membros um representante dos trabalhadores e representante dos usuários. Além disso, a lei cria os conselhos assessores, honorários departamentais ou conselhos departamentais de saúde da Junasa, que também integram representantes dos trabalhadores e dos usuários. A integração e comunicação entre esses conselhos departamentais e a Junasa está claramente estabelecida, e sua participação é ativa, principalmente nos aspectos relacionados com o lançamento do sistema e o valor da capta, que é o pago pelo usuário, que o seguro faz aos prestadores. No entanto, em outros âmbitos de tomada de decisões, por exemplo, as organizações sociais não têm uma participação formal e algumas vezes as suas propostas não são levadas em consideração. O outro âmbito são as juntas departamentais de saúde, que são espaços formais de participação social no âmbito local. No entanto, e apesar de que existe representação dos usuários, existem limitações em relação à priorização local de problemas, já que as propostas das organizações sociais, em algumas vezes, não são levadas em considerações, principalmente se não tem relação com as políticas promovidas. Tivemos algumas conquistas em instâncias da sociedade civil, por exemplo, na implementação de convênios de complementação entre prestadores públicos e privados, para contar com atendimento ambulatório, com emergências, serviços de farmácia e atendimento em zonas rurais, principalmente do prestador público, e também fortalecimento do primeiro nível de atenção. Além disso, a Lei 18.161, que cria a Administração de Serviços do Estado como um serviço descentralizado, também integra a representante dos usuários e dos trabalhadores em seu diretório, composto por 5 membros. Isso é um pouco relativo à integração, à governança da sociedade civil na governança da autoridade sanitária.
Mudando um pouco de âmbito, nosso país se encontra no processo de desenvolvimento dos Objetivos Sanitários Nacionais 2030. É uma das principais ferramentas de reitoria que permitem definir as políticas sanitárias em um âmbito temporário que atualmente se encontra alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Essa é a segunda vez que o país define objetivos sanitários, depois de uma primeira experiência em 2015, que esta administração de governo continua, de forma que se entende que se transforma numa política de Estado. Seu desenvolvimento parte da identificação de problemas priorizados, que posteriormente se traduzem em metas sanitárias e linhas de ação. Como a primeira experiência, a metodologia para o desenvolvimento dos objetivos sanitários contempla a realização de consultas públicas, e foi feito um documento rascunho que contém todos os elementos mencionados previamente. Essa consulta pública foi publicada no site do Ministério da Saúde Pública, de outras entidades do Estado, e foi dada uma ampla difusão nas redes sociais. É importante levar em consideração, vendo o comentário de Walter, que o Uruguai tem uma representação muito alta na internet e disponibilidade de banda larga. Da mesma forma, as diferentes áreas técnicas que participaram na elaboração dos objetivos disseminaram para diferentes referentes na academia, sociedades científicas, etc. Se receberam comentários das sociedades científicas, da academia, de comissões honorárias e organizações da sociedade civil. Esses comentários foram avaliados pelas áreas técnicas e, a considerar sua pertinência, geraram modificações nas metas, áreas de atuação ou linhas de ação. Ao mesmo tempo que se completa o processo de elaboração, está sendo desenvolvido um observatório dos Objetivos Nacionais 2030, que, numa primeira instância, vai permitir contar com um site que permita para a população geral e instituições interessadas conhecer os objetivos sanitários. E uma próxima fase, fazer acompanhamento e realizar consultas sobre sua implementação, bem como conhecer os progressos na aplicação das diferentes linhas de ação. Isso foi feito principalmente entendendo que o primeiro exercício de objetivos sanitários, ainda quando se entende como exitoso, teve pouca disseminação e apropriação entre a população geral. Por outro lado, existe um sem número de comissões e conselhos que integra a sociedade civil em geral, tendo um mandato legislativo a partir de um ato administrativo, no qual se entende necessário e pertinente sua contribuição. Existe uma grande quantidade, principalmente as que valem destacar, é a participação da sociedade civil, a condição assessora para o controle do tabaco, a comissão e a comissão de controladoria. Esses exemplos dão conta da participação social, e a participação social progride para ficar estabelecida como um direito dos usuários que passam nessa reforma de ser um receptor passivo de políticas e tratamentos, a de um usuário que adquire direito de escolher e utilizar bem esses serviços para chegar a ser um sujeito de direitos que se informa, controla e que decide sobre a sua saúde. Essa participação, apesar de estar claramente estabelecida, não escapa a certas barreiras, já que as instituições participantes do Estado, em geral, estão claramente dentro dessas normas. Se mencionam que a sociedade civil são as que são mais representativas, que pode gerar dificuldades no momento de decidir entre as diferentes representações da sociedade civil quem forma parte. E é necessária a capacitação e o desenvolvimento da capacidade de incidência dessas organizações. Finalmente, e ainda quando entendemos que a autoridade sanitária deve progredir na institucionalização dos mecanismos de participação social, também é necessário ter mecanismos claros para identificação e manejo dos conflitos de interesse, em particular, para a abordagem dos determinantes comerciais de saúde. Por exemplo, o Uruguai ratificou por lei o Convênio Marco para o Controle do Tabaco, estabelecendo um marco legal
sanções penais e administrativas sensíveis a todos os servidores públicos no relacionar às medidas para limitar as interações com a indústria do tabaco e garantir a transparência das que se produzam. Por outra parte, a Lei 19.121, de agosto de 2012, estabelece para os funcionários da administração central o dever de agir imparcialmente no desempenho de suas tarefas, abstendo-se de intervir em casos que possam dar origem a interpretações ou falta de imparcialidade, além da proibição de intervir em assuntos que impliquem um conflito de interesse, bem como solicitar, receber presentes, gratificações, recompensas ou outras vantagens para si ou para outros. Portanto, o marco legal estabelece claramente que no exercício da função pública não devem existir conflitos de interesse. Na prática, por exemplo, durante o desenvolvimento da normativa sobre o rótulo frontal de alimentos, as entidades do governo, academia, decidiram de maneira unânime a não dar participação à indústria durante o processo de desenvolvimento e limitar a interação nas instâncias de consultas públicas. Da mesma forma, o decreto número 369/018 cria no Ministério da Saúde Pública e estabelece no seu regulamento de funcionamento que as instituições que o integram devem assinar uma declaração de conflitos de interesses, né, para sua identificação e manejo. Eu deixo por aqui, agradeço novamente e estou atenta às perguntas no final das apresentações. Muito obrigado, Luiz, por compartilhar o mecanismo de participação social no Uruguai. Agora passamos para a segunda parte do seminário. Eu gostaria de destacar que temos mais de 470 participantes agora, nesse momento, no seminário virtual, e agradecemos que estejam aqui. Então, vamos continuar com a próxima apresentação. Tenho o grande agrado de convidar a Dipa Rajan, minha colega na OMS de Genebra. É um grande prazer introduzi-la. Ela trabalha no Departamento de Governança e Financiamento de Sistemas de Saúde da OMS. A doutora Rajan é assessora dos sistemas de saúde na sede da OMS desde 2006, onde coordena duas linhas muito importantes de trabalho: participação social e desempenho nos sistemas de saúde. Dipa, ela tem um doutorado em medicina tradicional na Índia e tem um mestrado em economia da saúde do Reino Unido. Muito bem-vinda, Dipa. Thank you so much, Hernan, and all the other colleagues as well who have given us some really interesting insights into what's going on in the different countries. I'd like to pick up on that, on some of those thoughts within my presentation, where I'd like to give you a little bit of a glimpse at the content of the book that we are launching today in Spanish, French, and Portuguese, the Handbook on Social Participation for Universal Health Coverage. And I'm presenting this on behalf of the whole team that participated and gave input into this handbook. And you'll see the link at the bottom of your screen. And on the next slide, you can see the links to the different language versions of this handbook. Next slide. So just to say what is our approach in the handbook, to give you the context, is first and foremost, I think it's important to clarify who is our target audience. And our target audience were mainly policymakers, member state governments. And you might ask at this point, why not civil society? Why not community groups? Why aren't they our target audience? And in fact, we discussed extensively with civil society and community groups whether they should be the target audience. And the resounding response that we got from them was that civil society communities have a lot of documentation and guidance that they write themselves for themselves in terms of how to better engage in participatory spaces, better engage with policies, better engage with governments. But where the gap really lies is guidance towards policymakers, and they all acknowledge that policymakers really do struggle with this area of
of ensuring that a participatory space is adequately managed, created, sustained, etc. And so this is why we had as our target audience member state governments and policymakers. It's also our mandate, very much within our mandate as WHO to do so. In the middle of this slide, you will see the different engagement modalities that we addressed. And this is a little bit of an artificial sort of delineation, because the different engagement modalities all sort of link with each other. But basically, we wished to make sure to look at and study the engagement modalities that are directly engaging the population, lay people, citizens, residents, etc., but then also community engagement mechanisms. And the reason why we separate out community engagement mechanisms here is because within the health space, the different, especially vertical programs like malaria, HIV, maternal health, have a long-standing tradition and experience in engaging specific communities around those disease-specific or life course-specific areas. And we wanted to ensure that that experience and insights that they were taken up into the handbook. So that's why we particularly looked at community direct engagement with communities as well. And then finally, the engagement, of course, through civil society and civil society organizations as mediators in a way between governments and people. And then our context, our overarching context here that we're looking at is universal health coverage. Now, what that essentially means is that we were looking largely at policies and plans around universal health coverage related topics, which tend to be done more at the national level. Now, in some contexts, it can be subnational as well, but our focus was more at that level, is how can we ensure that, that participatory processes get taken up in that national level policymaking, even if those processes might be at a local level at times. Next slide. We had an external and internal advisory group for this for handbook development, and they steered the evidence generation for the handbook. You'll see the different case studies that we did. This is primary data collection that we did in 9 countries. We also had 8 literature reviews, and then several meetings with the external advisory group and with the internal WHO expert group. The internal group was mainly consisting of people within the organization who do quite a bit of work on community engagement, social participation, mainly coming from our vertical programs, so experts from HIV and child health, etc., who are specifically working on the community engagement piece. Next slide. We also, once we had a first draft and the key messages of the different handbook chapters, we did quite a wide civil society consultation, which ended up being mainly online because this was around 2020, but we did a series of webinars to sort of introduce the civil society consultation. We had a pretty good response rate of this consultation, and we also allowed for open-ended comments and input. So, and then we actually took those open-ended comments and inputs and coded them to really flesh out what were the issues that civil society was wanted to focus on and felt that was working well in our key messages and the handbook content, and what wasn't, and also to give it a little bit more sort of practical application. Is it really reflecting what's going on the ground? Next slide. So this is the outline of the handbook, and I'll go over this with you in a little bit more detail in the next few slides. Então vemos aqui uma parte introdutória, onde podemos ver as diferentes terminologias que foram usadas para a participação social e os vários locais que vamos participar, e vamos passar então ao próximo slide. Essa é uma questão realmente muito importante. O que acontece quando o processo termina? Isso realmente é questão de dinâmicas de poder. As dinâmicas de poder enraizadas nas paisagens políticas, social e econômica de um país criam condições desiguais para a participação, pois representam barreiras estruturais à participação
de algumas partes da população, ao mesmo tempo em que aumentam o acesso de outras partes da população à estrutura de tomada de decisão. Esse capítulo desenvolve a noção de um espaço participativo, onde participantes que são geralmente mais fracos e menos poderosos têm o máximo de poder para expressar suas opiniões e experiências sem medo de represálias ou consequências indevidas. Isso é essencialmente o que constitui um ambiente propício para uma participação social mais igualitária. Significa uma humildade de vozes que geralmente são mais influentes. Nesse ponto, pretendemos demonstrar por que isso é necessário e por que isso é benéfico para todos os participantes, especialmente aqueles que não estão acostumados a exercerem influência significativa, tais como formuladores de políticas e quadros governamentais. No final, o ambiente político atua como um grande catalisador para que o exercício participativo atinja seus objetivos e expectativas, por mais variados que sejam. Há maneiras de emprestar àqueles com menos voz e agência, contrapondo o poder através do formato e desenho do espaço participativo e através de uma reflexão profunda e preparação do processo participativo. Isso é um desafio porque o espaço participativo não existe num vácuo, longe da sociedade, e o trabalho que fazemos num espaço participativo vai se encontrar com problemas de sociedade, mas o que podemos fazer é reconhecer essas dificuldades e fazer o que podemos dentro dos elementos de design para garantir que aqueles que têm menos voz tenham mais voz. E isso é essencialmente a função deste documento. E é o tópico do próximo slide. Passando, então, ao próximo slide, que fala de representação. Representatividade é uma questão importante na literatura acadêmica. Ela aparece como o elemento-chave para garantir a representatividade, mas quando você vê a prática, na verdade, os exemplos dos países, você vê que, na verdade, não há muita verdade nisso. Isso é funcionado de uma forma mais ou menos ad hoc. Então, encontrar o representante certo é a chave para determinarmos o que é certo, que para representar ou a constituição, ou uma ideia, ou o equilíbrio. Isso é o que acontece se as pessoas dentro do espaço participativo não são tão legítimas, representam legitimamente, então tem menos importante. Essa é uma questão principal. A mensagem-chave aqui é que é preciso, antes e mais do que nada, entender o espaço, o que precisa se obter dele e determinar quem seriam uma lista dos representantes corretos. O ponto principal também aqui seria que, uma vez que as questões de política são chave e as pessoas que participam nessa atividade estejam definitivos, é muito importante que a transparência seja explícita. Entendermos por que cada um está lá, por que cada um foi eleito para estar lá, porque especialmente aqueles que não têm o tipo de posição ou título que dão uma representatividade ou poder representativo automático, precisa ser claro a razão deles estarem lá, por que eles foram confiados, por que confiamos neles, porque nós entendemos que essa experiência é importante. Por exemplo, essas pessoas talvez não são aquelas pessoas que sejam esperadas para representar a constituência, mas muitas vezes representantes da sociedade organizada vão ajudar
a tornar o processo todo mais profundo e claro. Por isso que é tão importante entender e garantir a transparência e a legitimidade do eleitorado. Temos, então, aqui a parte sobre capacidades. Mais uma vez, isso é muito importante, é sobre garantir que a participação social recalibrem e redesenhem o equilíbrio de poder que está enraizado na perícia, no conhecimento e na capacidade de falar. A participação social exige que todas as partes interessadas no processo participativo sejam capazes de exercer adequada e plenamente suas funções. Para tanto, todas as partes interessadas devem estar, no medida da possível, em pé de igualdade entre si, em termos de habilidades e habilidades necessárias para ter influência nas discussões baseadas na participação. O cerne desse capítulo, portanto, centra-se em como assegurar as capacidades necessárias para que os quadros governamentais, bem como a população, as comunidades e a sociedade civil, se engajem de forma significativa e sistemática uns com os outros para permitir uma igualdade de condições. Certas capacidades-chave são necessárias para engajar efetivamente em um processo participativo, tanto do lado do governo quanto do lado da sociedade civil. A qualidade dos intercâmbios é muitas vezes determinada pela competência e capacidade dos participantes. Atingir a condições equitativas, onde todos os interessados e participantes do processo sejam capazes de se engajar em pé de igualdade, permite discussões mais francas e frutuosas que podem levar a uma influência política real. Próximo slide. O capítulo 5 trata do que acontece quando o processo termina e como o input é utilizado e analisado. As iniciativas de participação pública têm influência insuficiente na unidade de decisões, deliberações para as lacunas que existem na política. O que queremos dizer com esse tópico? Muitas vezes isso não é visto como uma prioridade. A literatura atualmente disponível relata fortemente o processo do mecanismo de governança participativa. O que acontece quando o processo termina e como esses inputs são usados e analisados nem sempre está claro. Muitas vezes a etapa de incorporação dos resultados da participação na política não é muito transparente. Ao longo de vários estudos de casos de países, observamos os desafios do acompanhamento das políticas, uma vez que os mecanismos participativos tenham sido repreendidos. Por que é importante que os formuladores de política abordem esse tópico? Porque reconhecemos que a participação é um valor em si mesma e um objetivo intrínseco. Muitos objetivos existem para os processos participativos. A literatura sobre a eficácia da participação utiliza diferentes pontos finais, não necessariamente a adoção de políticas, na tentativa de medir a eficácia. Em termos do público-alvo do manual, porém, os formuladores de política devem criar mecanismos de engajamento da população para obter contribuições para o seu mandato, tomando decisões políticas. As opiniões e necessidades da população, das comunidades e da sociedade civil devem se refletir nas políticas de saúde que afetam o seu sistema de saúde coletiva. As mensagens-chave selecionadas seriam: o nível de desenvolvimento do governo parece ser crítico. O complemento do alto nível é crucial, mas não suficientemente quadros de nível médios que possuem orçamentos e influenciam as políticas também precisam estar a bordo. Os formuladores de políticas parecem estar mais dispostos a endossar a participação se forem percebidos como representantes do povo ou de certos círculos eleitorais. É possível distinguir duas abordagens complementares de participação: governança e prestação de serviços. O principal objetivo do primeiro é assegurar a boa governança do setor de saúde, que se concentra em ouvir e adaptar a voz das pessoas para estabelecer um sistema de saúde responsivo. O segundo tem o objetivo principal de melhorar a prestação de serviços de saúde e aumentar a cobertura de serviços. Quanto às estruturas legais relevantes para a participação, nós não temos muito tempo. Eu acho que o ponto principal aqui é que essas estruturas legais estejam... é mais importante que eles aconteçam do que não aconteçam, mas
é importante ter a participação embutida na estrutura legal. Next slide. O próximo slide. And finally, we go into the Finalmente, nós vamos falar de aspectos de sustentabilidade desses espaços a longo prazo, que é frequentemente ignorado em meio ao considerável esforço necessário para estabelecer e gerenciar processos participativos. No entanto, o inevitável desafio de sustentar o engajamento participativo surgirá quando os espaços estiverem operacionais mais cedo ou mais tarde, mas as ações necessárias para garantir a sustentabilidade são mais eficazes quando refletidas como parte de sua configuração e operacionalização. Sustentar o engajamento participativo do garantir motivação e interesse, capacidade e financiamento de longo prazo para espaços participativos por todas as partes interessadas, quadros governamentais, assim como populações, comunidades e sociedade civil. É importante pensar bem, pois afeta não apenas a continuidade desses espaços no futuro, mas também até que ponto uma cultura de participação se enraiza na psique do setor de saúde de um dado país, impactando assim na expansão da institucionalização da mentalidade participativa. A institucionalização dessa participação no setor de saúde requer dar às pessoas uma boa razão para continuar participando regularmente ao longo do tempo. Então, eu vou terminar minha participação aqui. Próximo slide, por favor. Apenas gostaria de dizer muito obrigado pela oportunidade. Houve muito mais detalhe no documento, mas, novamente, a participação, a ideia principal aqui é que garantir a participação como um todo ajuda o engajamento da sociedade e nós estamos abertos no recalibramento dessa participação e para que essas pessoas entenderem que isso também está no seu melhor interesse. Muito obrigada. Muito obrigada, Dipa, pela sua apresentação e comentário, por fazer essa apresentação no aeroporto, já que Dipa está viajando, está em algum lugar do planeta. Ela vai ter que pegar o seu avião em um momento, e eu aproveito para introduzir outra colega que vai estar no final do seminário. Ela é licenciada em Economia da Saúde na Alemanha. Ela trabalha no Departamento de Financiamento dos Sistemas de Saúde, é coeditora do Manual da OMS sobre participação social e ela vai nos acompanhar até o final da sessão. Como comentário genérico, estamos muito felizes com essas importantes traduções do manual sobre participação social na nossa região. O manual oferece aos países uma valiosa ferramenta para instalar, manter e fortalecer a participação social. Temos muito por fazer nessa área. O manual aborda a interação sistemática da autoridade com a população, com as comunidades e a sociedade civil. Então, a seguir, vamos abrir espaços para perguntas e respostas, mas primeiro queríamos convidar nossos convidados a reagir sobre o Manual de Participação Social apresentado por Dipa, da OMS. E depois estaríamos passando a palavra para eles, para que pudessem responder as perguntas e fazer comentários. Para começar, então, teríamos que convidar o Walter, da Guatemala, e o Walter também participou nos processos de consulta e de elaboração desse manual, publicado pela OMS recentemente, em maio de 2021. Walter, seus comentários, por favor. Eu acho que, ao ver o manual finalizado, é um trabalho muito importante, a consulta. O que quero ressaltar são dois elementos principais. Primeiro, os casos que temos de exemplos concretos de como podem ser implementados nos países e também entender que os exercícios de participação cidadã, ainda quando é um ato político, também requer marcos conceituais, aplicação de métodos, de técnicas para o diálogo, para chegar a consensos, etc.
Então, o que eu quero ressaltar com isso é que é um processo que se deve ser adaptado a cada contexto tem que encontrar os melhores métodos, técnicas para gerar esse diálogo entre a cidadania e as autoridades. E o segundo tema que eu quero comentar, que é muito importante, é que vejamos que a participação dos cidadãos nos sistemas de saúde, usualmente vimos para avançar e alcançar coberturas, mas os sistemas de saúde é um dos bens mais importantes da nossa sociedade. Então, eles podem contribuir para fortalecer nossa democracia também. Então, participação cidadã para participar em governança democrática dos sistemas de saúde também é importante, é tão importante que como alcançar metas de cobertura. Então, vamos ver e reconhecer que nossos sistemas de saúde é um dos mais importantes para gerar um espaço de diálogo entre a cidadania e as instituições públicas. Então, também vamos dar a importância para gerar mais espaços de participação e fortalecer a governança democrática. Muito obrigado, Walter. Passamos a palavra, então, para a Fernanda, se tiver algum comentário sobre o manual apresentado. Sim, primeiro agradecer também as demais contribuições aí, dizer que nós participamos também, né, dos debates para a elaboração do manual, e eu quero, inclusive, pegar deste ponto. O manual, aqui no Brasil, foi destinado para o Conselho Nacional de Saúde participar da sua construção, e nós achamos que é importante, né, que não fosse somente para o Ministério da Saúde. E, obviamente, que isso pode ter causado alguma contrariedade, né? E, como se tratando de um manual que fala sobre participação, eu não sei como é que se deu com os outros países, mas era importante que a gente tivesse sempre, né, a noção de que, sim, os ministérios de saúde precisam participar, que existe a institucionalização, como é o caso do Brasil, e mesmo assim, às vezes, há uma contrariedade de quem está atualmente, por exemplo, eu não posso deixar de reafirmar, no atual governo, com este processo de participação garantido constitucionalmente, mas mesmo nos países onde não é institucionalizada a participação social, é importante que as construções sejam feitas com as representações, né, do controle social e da participação popular, os movimentos sociais e populares, para garantir realmente que seja este manual que tenha essa participação, no caso nosso no Brasil teve a nossa participação, mas que a nível da Organização Mundial da Saúde possa também trazer os elementos da contribuição de quem efetivamente faz a participação e o controle social nos sistemas de saúde. E eu acredito que no ponto do monitoramento e da avaliação, a gente precisa estar considerando, né, esses elementos. Então, óbvio que provavelmente teremos mais informações futuramente, mas eu gostaria de destacar, né, que principalmente o próprio manual já traz o processo, né, de monitoramento e avaliação, que a gente possa considerar como que foi feita, né, a contribuição dos países para este manual e como deve continuar sendo feito, ou as mudanças que devem ser feitas futuramente para garantir realmente que quem está construindo, né, os sistemas de saúde nos países ou trabalhando para enfrentar as dificuldades de saúde que a população vive todos os dias nos países, possam efetivamente estar participando. Muchas gracias, Fernando. Le pasamos la palabra entonces a Luis. Muito obrigado, Fernando. Passamos a palavra para Luiz. Obrigado, Hernan. Realmente, para nós, o próprio valor que tem o documento como uma diretriz, uma recomendação da OMS, já é fundamental para estabelecer certos conceitos, como participação social, com a própria participação social, que possivelmente em diferentes países acontece de diferentes maneiras. E quais são os processos participativos da sociedade que podem ser traduzidos não somente em políticas sanitárias, mas também em outros mecanismos para a revisão das contas,
e que, pelo menos, eu entendo como fundamental. Por outra parte, ao ter um respaldo da OMS e por ter uma ampla participação na sua elaboração, a possibilidade que no futuro possa gerar resoluções, decisões na Assembleia Geral ou do Conselho Diretivo, eu acho que também é fundamental para estabelecer uma das partes importantes na participação social, que é o compromisso político. E que depois desse compromisso político, as autoridades se traduza em uma participação social mais efetiva, mais eficiente e principalmente real, que conduza a essa consulta pública ou a essa sugestão ou solicitação de mudanças nas políticas ou no próprio sistema de saúde para decisões tomadas partindo das autoridades. Isso é fundamental e entraremos em maiores detalhes quando terminemos de ler tudo, mas é fundamental contar com esse tipo de ferramentas para progredir em diversos processos do nosso país. Obrigada. Muchas gracias, Luis. Muito obrigado, Luiz. Talvez passar novamente a palavra à Dipa para que brevemente possa responder alguns comentários ou perguntas e daí passamos à sessão de perguntas que já estão chegando da audiência que é muito grande. Dipa. Muito obrigada, Hernan, muito obrigada, colegas, por me dar essa palavra. Para mim, o que realmente nos dá base, nos baliza na realidade dos países, em termos de quais são os nossos maiores desafios, como foi dito antes, questões de representatividade, de responsabilização, os tipos de conselho, etc., representação. No mundo da OMS, da representação, questões que, para o futuro, queremos que a OPAS e a OMS trouxesse todas essas seções da sociedade para dentro, porque nós estamos chegando perto de uma resolução em alguns anos sobre essa necessidade o apoio de vocês nos ajuda a entender a necessidade de vocês e o tipo de apoio que nós podemos trazer no processo participativo que vocês estão passando nos seus países em 5, 10 anos, mas também refinar as nossas recomendações. O livro, o documento foca muito sobre as questões de falta e presença de representação, mas é também importante pensar na implementação, na avaliação, as questões que as pessoas têm falado nos comentários e também nas questões de responsabilização. Para desenhar uma resolução, nós gostaríamos de ter, então, um quadro de monitoramento e avaliação vindo dos países que diga onde eles estão, como está sendo implementado, como eles gostariam que fosse, e a melhor maneira de continuarmos. Muito obrigada. Muchas gracias, Dipa. Te pregunto inmediatamente si va a estar disponible, porque probablemente tenemos un espacio, digamos, de aquí a unos 25 minutos más con esto, si tú vas a seguir o... Obrigada, Dipa. Vamos continuar. Ok. Muito obrigada, Dipa. Boa viagem. Bom, muito obrigada novamente. Obrigado novamente por essa parte. E vamos continuar, então, abrir espaço para perguntas e respostas de todas e todos vocês, para os convidados ou convidadas. Já recebemos várias, e sempre nessa fase difícil de dar conta de tudo, é simplesmente dizer que temos excelentes perguntas que demonstram o grande interesse e conhecimento que os participantes têm desse seminário. E não é fácil escolher algumas poucas
para un poco más de discusión. gerar discussão. Voy a intentar Eu vou tentar dar unas preguntas direccionadas. fazer umas perguntas direcionadas, ainda que recebemos sem denominação. Eu vou tomar a liberdade de direcionar com base no que foi a apresentação. A primeira pergunta eu vou fazer a Kira. Como vem o papel da pesquisa, ação, participação para fortalecer a participação social, desenvolvimento de processos de ação baseada em diagnósticos locais e linhas de ações com as comunidades como protagonistas? Kira? Sim, muito obrigada, Ernesto. Eu acho que é uma pergunta muito interessante. Eu acho que precisamos ser muito mais orientados em relação à ação. Eu acho que o resultado de um dos pontos do que a DIPA quis nos passar no documento é que precisamos ter recomendações que sejam práticas, institucionalizáveis, que se possa relacionar, que podem ser usadas pelos governos. E eu gostaria de falar que é importante termos esse compromisso dos níveis mais altos do governo, mas também aumentar as capacidades, que é o que estamos tentando fazer agora nos próximos meses, próximos anos, para melhorar, fortalecer as competências governamentais para que eles possam ter uma relação com a sociedade civil e instituições civis. Outra questão importante quando olhamos essa pesquisa, quando falamos de orientada à ação, quer dizer inclusão, e saber todo tipo de evidência é importante para fazer um processo de decisão informado. Então, olhar evidências técnicas e médicas é importante, mas também o conhecimento, a experiência enorme das pessoas que trabalham com isso precisam ser muito mais entendidas e consideradas quando estamos fazendo o desenho da política de integração. Isso é uma das questões principais que nós precisamos realmente introduzir para superar esse gargalo que vemos. Essas considerações e contribuições tão importantes, elas precisam ser ouvidas e precisam ser integradas. Muito obrigada. Muito obrigado, Kira. Eu vou escolher uma pergunta, vou dirigir uma pergunta a Luiz. Não somente os Ministérios da Saúde devem intervir na participação social. A pergunta é: como devem participar das universidades com as escolas de medicina, enfermaria, obstetrícia? Obrigado pela pergunta. Eu acho que, em termos de sociedade civil e autoridades da sociedade civil, envolve muitas, na academia, vários âmbitos de participação, pelo menos no Uruguai, na academia, temos processos de tomada de decisão, e ampliar não somente a academia, as sociedades científicas e outras organizações que possam contribuir com a construção de processos. Eu acho que, apesar de existir uma experiência relativamente ampla em alguns processos de consulta pública, pelo menos eu entendo, a real participação social deve partir em um processo de construção em equipe desde o início do desenvolvimento das políticas, e eu acho que aí é onde temos que muitos mais desafios, particularmente como autoridade sanitária. Eu também entendo como Estado do Uruguai, e a situação não é muito diferente no resto dos países da nossa região, em progredir para isso, para desenvolver reais processos de construção coletiva das políticas. Eu acho que aí está o grande desafio, incluindo a tudo isso. Cada um cumprindo com o seu papel, a academia em particular. Eu acho que existe uma importância nesse tema, pelo menos no Uruguai. Eu vi aqui a Pablo, que fez uma tese muito boa sobre a participação social,
no sistema de saúde do Uruguai, e eu acho que isso é um grande passo e que, a partir disso, é necessário construir, partindo da academia, e cada um dos participantes da sociedade tem o seu papel nesses processos de construção. Obrigado. Muito obrigado, Luiz. Agora, a próxima pergunta eu vou fazer para Fernando. Fernando, muitas vezes o Estado, com a pressão do poder constituído, controla a participação social, sendo que a participação social é um esforço de democratização da sociedade. Como conseguir que seja autônoma e vinculante? Muito importante essa pergunta, e aqui no Brasil a gente tem vivido uma experiência, né, nesse último período, do como é fundamental ter uma autonomia, mesmo que o Conselho, né, e os conselhos nacional, estaduais, municipais, estão na estrutura organizativa, institucionalizadas, né, na estrutura organizativa do Ministério da Saúde, as secretarias estaduais e municipais de saúde, mas ter uma autonomia de poder decidir, de poder influenciar, né, fiscalizar e, inclusive, contribuir no planejamento. Porém, é importante a gente saber que a forma como se dá essa relação, né, de quem está nos governos e quem está no controle social precisa de muita, a gente chama aqui de muita luta. A gente sabe que a tendência a haver uma tutela, independente do tipo de governo, é algo que a gente precisa enfrentar. Então, não é porque um governo tem mais diálogo, tem mais relação, compreende melhor o papel do controle social, que deixa de ter possibilidade de tentativa de tutelar, que a gente chama aqui, né? Controlar, direcionar o controle social. Então, a gente precisa respeitar realmente essa autonomia, mas o Estado precisa criar condições de, inclusive, sustentabilidade administrativa, financeira, para que essa autonomia seja exercida. Só para citar um exemplo, o ano que vem, o orçamento destinado à saúde pública do nosso país como um todo está tendo um corte de 23 bilhões de reais. Nós estamos lutando para recompor esse valor, inclusive junto à comissão de transição, agora, que está colocada para o próximo governo. Entre esses cortes, tem corte de 60% do orçamento do Conselho Nacional de Saúde, tem corte de 60% do orçamento da Conferência Nacional de Saúde, e não tem previsto recurso, por exemplo, para uma conferência de saúde mental que já era para ter saído no início desse ano. Ou seja, nós precisamos, sim, manter a autonomia e criar condições para que cada vez mais essa autonomia seja exercida plenamente. Muchas gracias, Fernando. Ahora, Walter, ¿cómo podemos asegurar la participación equitativa de los grupos más vulnerables en la participación comunitaria? Las experiencias de los colectivos LGBTIQ+, o plus, fue crítica para lograr acceso a tratamiento, equidad ante la ley y protección social de estos grupos. Y no hay mecanismos institucionales ni lineamientos claros que aseguren su participación. Walter. Sí, como yo mencioné cuando presenté, que aun cuando la región avanzó mucho en participación, todavía tenemos unas brechas que tenemos que encerrar. Y por eso me llamaba que ahora que estamos retomando la participación, no lo veamos como solo continuar donde lo dejamos, sino que tiene que evolucionar. Por ejemplo, en varios países, aun cuando hay espacios de participación ciudadana, estos están estructurados en función del funcionariado público. Por ejemplo, espacios de participación que ocurren en horario laboral para los funcionarios públicos o que solo suceden de lunes a viernes. Estos espacios ya de entrada excluyen a grupos de población que por sus labores no pueden asistir, o espacios que están estructurados en una oficina pública, ya sea provincial o nacional,
que genera barreras y costos de oportunidad de participación a poblaciones que están en áreas rurales. Entonces, parte de lo que tenemos que hacer es innovar en estructuras de participación que no únicamente están basadas en lo que es útil o lo que le ayuda al funcionario público, sino encontrar espacios medios donde también se buscan que todos puedan tener la oportunidad de participar en esos espacios. Entonces, yo creo que lo que necesitamos es innovar las estructuras, buscar reducir al máximo las barreras para poblaciones vulnerables que las estructuras actuales, de forma directa o indirecta, les crean para participación. Y ahí hay mucho que podemos hacer en la región. Muchísimas gracias, Walter, y a todos los invitados y panelistas que nos han dado estas reflexiones. Como les dije, siempre es un problema seleccionar unas pocas preguntas, pero todo lo que ustedes han preguntado está registrado en los comentarios, ¿no es cierto?, del chat y en las preguntas y respuestas. Y este es un proceso que, como muchos han dicho, va a continuar. Quería agradecer a todos los participantes por sus preguntas, que han sido muy buenas, excelentes. Tengo una más acá que voy a atreverme a planteársela a Ernesto cuando lo introduzca, porque tiene que ver con la cooperación internacional y cómo seguimos apoyando. Y bueno, quería agradecer a nuestros invitados e invitadas por sus comentarios y respuestas. Antes de pasar a la sección de conclusiones y cierre de este seminario, queremos recordarles que la grabación de este evento, al igual que las presentaciones y demás materiales, estarán en breve disponibles en la página web dedicada a la serie de seminarios. Les compartiremos el enlace en el chat. Ahora sí, para redondear nuestra discusión sobre los desafíos de la participación social, vamos a dar el paso a nuestro colega, el doctor Ernesto Báscolo. Ernesto es asesor regional en gobernanza, liderazgo, políticas y planificación en salud de la OPS-OMS y jefe interino de la Unidad de Servicios de Salud y Acceso de la OPS. Es economista con amplia trayectoria en salud pública e investigación, doctor en ciencias sociales y con un postdoctorado en gobernanza y servicios de salud. Y quizás para introducirte, Ernesto, te planteo esta última pregunta que no la formulé a los invitados anteriores, pero te la hago a ti porque creo que tiene que ver con tus comentarios finales. Buena parte de la participación social ha sido apoyada por la cooperación internacional. Al retirarse estas organizaciones, ¿la participación disminuye o desaparece? ¿Cuál sería el mecanismo que permita su sostenibilidad? Muchas gracias por esa pregunta. Adelante, Ernesto. Bueno, muchas gracias, Hernán, en primer lugar, por haber aceptado nuestra invitación, ¿no?, para conducir este evento y haberlo hecho, sinceramente, también con tu calidad y con tu calidez de siempre, ¿no? Te lo agradecemos enormemente. Lo digo en serio. Yo, bueno, primero voy a tratar de responder a la pregunta prácticamente con un título, pero me gustaría responderla también con las reflexiones generales de lo que fue todo el proceso. Me parece que es una muy buena pregunta como para reconocer prácticamente los puntos en común de todo el debate que se ha producido hoy. Si hay algo que nos alerta, ¿no?, que nos genera como uno de los desafíos fundamentales, es que la participación social no debería ser un fenómeno episódico, ¿no?, ni relacionado con la cooperación técnica, ni con cualquier ejercicio que no logre institucionalizar los procesos en donde se articula la voz de la sociedad civil y las distintas estructuras del Estado, ¿no?, dentro del sistema de salud, incluso relacionados con el sistema de salud, con influencia sobre las condiciones de salud, pero en otras estructuras. Y eso tiene que ver cómo se institucionaliza para mí la participación social como parte de los ejercicios de ciudadanía, ¿no?, como de alguna forma defendemos los mecanismos democráticos que
que no solo están alojados en los sistemas políticos, sino en los mecanismos de participación activa de la sociedad en distintas políticas sociales y en el caso de salud, obviamente. Sin duda, hay mucha riqueza en cada una de las presentaciones que escuchamos, en las experiencias con participación social en los países de la región y en el manual de participación social que nos presentó DIPA. Me gustaría de esa forma redondear esta discusión enfatizando algunos temas que consideramos claves y que son en definitiva puntos en común entre las presentaciones a las que asistimos. Hay un tema que siempre repetimos y es clave como punto de partida, que el derecho a la salud está firmemente reconocido en las Américas y está incluso inscrito en la Constitución de 19 de nuestros Estados miembros y entendiéndolo como el pilar fundamental de los sistemas de salud. Mucho hablamos sobre fortalecer y transformar los sistemas de salud, pero es crucial basar los sistemas de salud en las necesidades reales de las personas, las familias y las comunidades. Y para identificar estas necesidades, requerimos escuchar activamente la voz de la población. Necesitamos interpretar sus necesidades, sus expectativas, no solo en términos de resultados o mapa o problemática epidemiológica, ¿no? Sus propias opiniones, qué es lo que la población necesita en términos de sus expectativas. Y en ese marco, los espacios y procesos de participación son cruciales para incorporar su voz, sus intereses y creencias, no solo en la forma en que se proveen los servicios, sino también en los propios procesos de formulación de política de salud, como parte de los expositores lo han mencionado. Otro de los aprendizajes fundamentales que tuvimos de la pandemia es la relevancia de una palabra clave que es confianza. La participación de las personas, las familias, las comunidades es crucial para construir y mantener la confianza de la población, y solo con esta confianza podemos tener éxito en las medidas de salud pública. Este atributo nos dice mucho no solo de la relación entre los sistemas de salud y la población, es también entre las estructuras del Estado y la sociedad civil. Y en otras palabras, participación social es un instrumento que también contribuye a fortalecer nuestras propias democracias. Volviendo sobre las políticas de salud, necesitamos pensar las opciones para fortalecer nuestro sistema de salud, para volverlos, como siempre decimos, más resilientes ante una nueva pandemia o emergencia. Y en este marco no puedo dejar de enfatizar la atención primaria de la salud como una de las estrategias fundamentales en la que desde la Organización Panamericana de la Salud hemos trabajado con los países de la región, y justamente uno de sus principios, lo dijo James en su presentación, es la participación. Es vital que los sistemas de salud habiliten y construyen todos los espacios necesarios para garantizar que la voz y los intereses de la población sean tenidos en cuenta, tanto en relación a sus necesidades como a su evaluación crítica, la opinión crítica de la población en relación a lo que sucedió en la pandemia, en relación a cuáles fueron las debilidades de nuestros sistemas, cómo la pandemia exacerbó el impacto negativo de estas debilidades y, por qué no decirlo, el impacto negativo sobre las inequidades estructurales que tenían nuestros países. Como resaltó nuestra directora Carissa Etienne, la estrategia para el establecimiento de sistemas de salud resilientes y la recuperación en la etapa posterior a la pandemia de COVID-19 a fin de mantener y proteger los logros de la salud pública fue aprobado por los Estados miembros de la OPS en el año pasado y nos ha dado ciertos lineamientos renovados para recuperar técnicamente, para cooperar técnicamente con los estados.
esta estrategia enfatiza la importancia de la participación social como parte integral de las funciones esenciales de salud pública, renovadas. Esto también lo ha presentado James, y de alguna forma una agenda que sirve a la transformación de los sistemas de salud y coloca como eje central la cuestión del acceso a la salud, a los servicios individuales y colectivos. También, como lo destacó nuestra directora, nuestros países deben invertir en crear, fortalecer e institucionalizar espacios distintos de participación social, donde las personas puedan informarse, participar, involucrarse, responsabilizar a los líderes y a los sistemas de salud para abordar, para conseguir una acción colectiva hacia la salud universal. Necesitamos ampliar el establecimiento, lo han dicho muchos de los participantes, de mecanismos formales, estructurados para la participación social, sin dejar de reconocer y apoyar la contribución de los procesos, incluso informales también. Y de esta manera, que realmente vamos a poder escuchar las voces de aquellos que no han sido escuchados. Es de esta manera que mejoramos el compromiso, la transparencia y la responsabilidad. Es importante que construyamos coaliciones en los países que vayan más allá del gobierno y de los ministerios de salud, para incluir a otros actores, a las personas, las familias, las comunidades y sus organizaciones sociales. Y es por eso que estamos motivados de ver todas estas iniciativas y este debate y los procesos de participación, de nuevo, de tantas personas, actores e instituciones que han sido parte de este seminario. Como ya se mencionó en este webinar, quiero reiterarlo, creo que por tercera vez, lanzamos la versión en español, portugués y francés del Manual sobre Participación Social para la Salud Universal, una publicación que proporciona un punto de partida para nosotros fundamental, dando orientación práctica a los responsables de formulación de políticas sobre cómo lograr un compromiso regular y sistemático del gobierno con la población, las comunidades y la sociedad civil. Lograr la salud universal en nuestra región requiere nuestro compromiso conjunto y colaboración. Desde la Organización Panamericana de la Salud reiteramos nuestro compromiso de proporcionar toda nuestra capacidad técnica para apoyar a los Estados miembros en el logro de este objetivo. Les felicitamos por su dedicación, les agradecemos su interés y participación en el seminario de hoy. En el transcurso de las próximas semanas les estaremos, como siempre, invitando a nuestro próximo y último seminario, en este caso virtual, de esta serie de seminarios, que va a desarrollarse el 9 de diciembre y que va a estar enfocado en el rol de la salud pública como parte indispensable de la agenda de los procesos de transformación y de fortalecimiento de los sistemas de salud en la región de las Américas. Gracias y saludos a todas y todos. Gracias, Hernán, nuevamente. Te agradezco inmensamente tu apoyo y tu participación. Muchas gracias, Ernesto, por ese excelente cierre y reflexión, muy positivo, mirando hacia adelante, construyendo sobre los avances, pero obviamente abordando los desafíos que quedan y que son muchos, pero este es un proceso que vamos a reactivar y vamos a seguir trabajando. Bueno, con eso finalmente, unas gracias finales a todas y todos por conectarse y participar en este seminario. Que tengan una muy buena jornada. Y hasta la próxima.